E aí, pessoal? Aqui é o Doiwekda 3, Doiciuea 3. E hoje te convido para uma viagem pelo Brasil que vai além do óbvio. Nosso país é gigante, diverso e cheio de histórias surpreendentes, desde a origem do nosso nome até curiosidades que poucos conhecem. Vamos descobrir juntos por que falamos português, explorar a Amazônia, entender como o Rio já foi capital de um império europeu e muito mais. Cada fato é uma peça de um quebra-cabeça fascinante que forma o Brasil. Bora começar essa exploração? Já percebeu que o Brasil se destaca no mapa da América do Sul de uma forma bem peculiar? Enquanto viajamos pelo continente, notamos que quase todos os nossos vizinhos compartilham uma língua em comum: o espanhol, Argentina, Chile, Uruguai. Mas, ao cruzarmos a fronteira para o Brasil, somos recebidos pelo português. É uma singularidade que nos faz questionar: por que falamos português? A resposta nos leva de volta ao século XV, mais precisamente a 1494, com um documento histórico chamado Tratado de Tordesilhas. Este tratado foi um acordo entre Portugal e Espanha, as duas grandes potências marítimas da época, para dividir o então chamado Novo Mundo. Eles traçaram uma linha imaginária no mapa, definindo as áreas de influência de cada coroa. E, por um golpe do destino, ou talvez por uma astuta negociação, a linha do tratado passou justamente pelo território que viria a ser o Brasil. Isso significava que essa porção de terra ficaria sob o domínio de Portugal, tornando nossa terra oficialmente portuguesa. A colonização portuguesa, que se seguiu, trouxe consigo não apenas a língua, mas também os costumes, as leis e as instituições de Portugal. A administração de Portugal moldou o Brasil de uma maneira que o diferenciou profundamente de seus vizinhos. Enquanto isso, o restante da América do Sul era colonizado pela Espanha, resultando em uma cultura e língua predominante espanhola. Essa barreira linguística, imposta pelo Tratado de Tordesilhas e pela colonização, nos isolou culturalmente dos nossos vizinhos. Mas, paradoxalmente, essa mesma língua portuguesa foi essencial para manter o Brasil unido ao longo de sua história, forjando um senso de identidade comum. Diferentemente da América Espanhola, que se fragmentou em diversos países independentes, o Brasil conseguiu preservar sua unidade territorial e cultural. Nossa língua, o português, é muito mais do que um simples meio de comunicação. É um pilar fundamental da nossa identidade nacional, um elo que nos conecta e nos define como brasileiros. É o resultado de uma complexa interação entre uma decisão política tomada há séculos e um acaso histórico que moldou o nosso destino. O português é mais que comunicação. É a expressão da nossa cultura, da nossa história e da nossa alma. É o que nos torna únicos e especiais no contexto das Américas, uma voz distinta em um continente diverso. História e destino se entrelaçaram de forma indelével para definir quem somos, para moldar a nossa identidade e para nos dar um lugar único no mundo. O Brasil abriga 60% da maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. São quase 7 milhões de quilômetros, lar de 10% das espécies conhecidas no mundo. A floresta é um ar-condicionado global, absorvendo CO2 e liberando oxigênio, além de criar rios voadores que levam chuva a todo o continente. Ainda há milhares de espécies desconhecidas escondidas ali, mas a Amazônia está ameaçada pelo desmatamento. E queimadas proteger esse tesouro é responsabilidade de todos nós. Ter a maior parte desse ecossistema é privilégio e desafio para o Brasil. O Brasil é o país com mais católicos do mundo, mais de 120 milhões. Isso vem da colonização portuguesa, que trouxe a fé católica e a entrelaçou com nossa cultura. A influência está nos nomes das cidades, feriados e festas populares, como o Círio de Nazaré, a maior procissão católica do planeta. O catolicismo se misturou a crenças indígenas e africanas, criando um sincretismo único. Mesmo com o crescimento de outras religiões,
a fé católica ainda molda o imaginário nacional. Entender o Brasil passa por entender esse papel central da religião. O futebol é paixão nacional, e o Brasil já sediou a Copa do Mundo 2 vezes, 1950 e 2014. Em 1950, construímos o Maracanã e vivemos o trauma do Maracanazo, perdendo para o Uruguai. Em 2014, a expectativa era alta, mas sofremos o inesquecível 7-1 contra a Alemanha. Apesar das decepções, sediar 2 Copas mostra nossa força no futebol mundial. Foram momentos que marcaram gerações e entraram para a história. O futebol une o Brasil como poucas coisas. E cada Copa em casa é um capítulo à parte na nossa identidade. Já imaginou uma cidade brasileira, sendo a capital, nada menos, de um país europeu? Uma metrópole tropical no lugar de Lisboa ou Londres, ditando os rumos de um reino do outro lado do Atlântico? Pois é, acredite se quiser, o Rio de Janeiro já ostentou esse título. Foi a capital do Reino de Portugal e Algarves, entre os anos de 1808 e 1821. Um período curto, mas que mudaria para sempre a história do Brasil. Tudo começou com a expansão de Napoleão Bonaparte pela Europa. Para evitar a invasão francesa, a corte portuguesa tomou uma decisão audaciosa. Transferiu todo o império para o Brasil, sua maior colônia. Uma jogada estratégica para manter o poder e a dinastia. E assim, o Rio de Janeiro virou o centro do poder, a nova capital de um império transatlântico. A cidade ganhou instituições vitais, como o Banco do Brasil, a primeira instituição financeira do país, e a Biblioteca Nacional, um tesouro de conhecimento e cultura que permanece até hoje. O Brasil, de repente, deixou de ser apenas uma colônia explorada e passou a ter status de metrópole, com todos os benefícios e responsabilidades que isso implicava. Essa mudança repentina e radical foi absolutamente decisiva para pavimentar o caminho da independência do Brasil, que estava por vir. Anos depois, em 1821, Dom João VI retornou para Portugal, pressionado por demandas políticas, mas deixou para trás seu filho, o príncipe Pedro, que pouco tempo depois proclamaria a independência do Brasil, consolidando de vez a separação de Portugal. A vinda da família real portuguesa e a transformação do Rio em capital do reino mudaram o Brasil para sempre, moldando sua identidade e seu futuro. O Rio de Janeiro foi, por um breve, mas importantíssimo período, o coração pulsante de um império europeu em terras brasileiras, um capítulo único e fascinante da nossa história. O café não é só tradição, ele construiu o Brasil moderno. Desde o século XIX, somos o maior produtor mundial. O ouro negro financiou ferrovias, modernizou cidades como São Paulo e criou uma elite poderosa. Após a abolição, milhões de imigrantes vieram trabalhar nos cafezais, mudando a cultura do Sudeste. O café ainda é símbolo de qualidade e exportação. Cada xícara carrega história, trabalho e transformação. O Brasil do café é o Brasil que se reinventou. O Brasil é gigante e precisa se conectar. Por isso temos mais de 4.000 aeroportos, o segundo maior número do mundo. A maioria são pistas pequenas, mas são essenciais para integrar o país. Em regiões como a Amazônia, o avião é o único acesso a comunidades isoladas. Viajar de norte a sul de carro pode levar dias. O transporte aéreo é necessidade, não luxo. Essa rede reflete nossa geografia continental. Voar no Brasil é cruzar um país do tamanho de um continente. O Carnaval brasileiro, sem dúvida, é o maior do mundo. A grandiosidade da celebração atrai olhares de todos os cantos, transformando o país em um palco gigante de alegria e cores. E não é apenas uma percepção popular, é um fato reconhecido e certificado pelo Guinness World Records. Mas o carnaval vai muito além do samba no Rio de Janeiro. É uma explosão de ritmos e cores na Bahia, com a energia contagiante dos trios elétricos em Salvador. A tradição e o frevo tomam conta de Recife,
E os bonecos gigantes desfilam pelas ladeiras históricas de Olinda. A folia também pulsa forte em São Paulo e nas cidades históricas de Minas Gerais, cada um com seu ritmo único, suas tradições e peculiaridades que enriquecem a festa. O carnaval é uma mistura vibrante de alegria, criatividade, fantasias exuberantes e uma diversidade cultural que impressiona, parando o país por quase uma semana, transformando cada rua em um palco de celebração. Suas origens remontam ao entrudo português, um tipo de brincadeira popular trazida pelos colonizadores, mas evoluiu ao longo dos séculos, ganhando novas formas e cores, até se transformar nos grandiosos desfiles, nos animados blocos de rua e nos potentes trios elétricos que arrastam multidões. É uma verdadeira catarse coletiva, um momento de extravasar as emoções e celebrar a vida em comunidade. Uma mistura de classes sociais, de diferentes origens e culturas, unidas pela alegria e pela vontade de festejar, e que movimenta bilhões na economia do país, gerando empregos e renda para milhares de pessoas. O carnaval é, sem dúvida, a maior e mais autêntica expressão da cultura popular brasileira. É a nossa festa mais famosa em todo o mundo, conhecida pela sua alegria contagiante e pela sua capacidade de unir as pessoas. O Brasil abriga o maior número de espécies de primatas do mundo, mais de 100. De saguis minúsculos a muriquis gigantes, nossa diversidade é resultado dos muitos biomas do país. Esses animais são vitais para a saúde das florestas, espalhando sementes e mantendo o equilíbrio ecológico. Mas muitos estão ameaçados pelo desmatamento e caça ilegal. Proteger nossos primatas é proteger nossa biodiversidade única. Eles são um símbolo da riqueza natural do Brasil. Nosso nome vem de uma árvore, o pau-brasil. Os portugueses exploraram essa madeira valiosa para extrair corante vermelho, tornando o pau-brasil a primeira riqueza exportada. O nome Brasil pegou e substituiu os nomes religiosos iniciais. A exploração quase extinguiu a árvore, que hoje é símbolo nacional e protegida por lei. Nosso nome revela o caráter extrativista do início da colonização. Pau-brasil é a raiz da nossa história e identidade. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? O Brasil é muito mais do que praias e futebol. É um caldeirão de culturas, biodiversidade e histórias incríveis. Comenta aqui o que você achou e compartilhe com quem também ama o Brasil. Não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Valeu pela companhia e até a próxima!